vou te ensinar a utilizar essa máquina, essa maravilha da endodontia, que é o X-Mart Pro Plus, o motor da Dentsply Sirona, que é magnífico, que vai facilitar a sua vida, a sua clínica, a sua especialidade. Vem comigo. Sou o professor Gustavo Ribeiro, sou especialista, mestre e doutor em endodontia. E sou professor associado há 25 anos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou formado há 32 anos pela Universidade Unigran Rio, a qual lecionei no período de 1993 a 2006. Ajudei a formatar a endodontia da Universidade Salgado de Oliveira, QOL da Dentsply Sirona há mais de 10 anos, como ministrador de cursos em palestras, em congressos e também de hands-on pela empresa. Já formei inúmeros profissionais de endodontia, experiência clínica de 32 anos, experiência em endodontia de 32 anos e magistério há 32 anos também. A endodontia mecanizada é uma história que surgiu em 1995, aproximadamente, com a evolução dos instrumentos de níquel-titânio. A partir desse momento, foram criados inúmeros motores, até surgir a família X-Mart, do qual surgiu o primeiro X-Mart, depois tivemos o X-Mart Pro e agora, surgindo como um expoente de toda a tecnologia exposta ao mercado, com controle de qualidade, controle de torque, controle de rotação, surge o X-Mart Pro. E ainda mais, o X-Mart Pro Plus, um motor que já vem acoplado com um sistema de localização de ápice acoplado no próprio motor, o que facilita a nossa mecânica, o que facilita a precisão da nossa modelagem do sistema de canais radiculares. Vem comigo, agora eu vou apresentar a vocês não só o motor, mas principalmente como usar esse motor com precisão, com qualidade, para que seu atendimento e seu tratamento chegue ao máximo de qualidade do seu tratamento. Algumas especificações que eu acho super interessantes e super inovadoras nesse motor. Tanto podendo trabalhar com movimento rotatório, 360 graus contínuo, como movimento reciprocante. É um motor do qual a gente tem uma variação de torque de 0,2 a 7,5 e de 100 rotações por minuto a 3.000 rotações por minuto, ou seja, englobando todos os sistemas, além de termos uma biblioteca de todos os sistemas pré-editados da Dentsply Sirona, que constam os sistemas reciprocantes e os sistemas rotatórios contínuos, sistemas da DS e sistemas da VDW, uma biblioteca extensa para vocês, bem como a autocalibração do motor. Outra informação excelente para a gente, nós temos uma luz de LED de 10 lumens na cabeça extremamente pequena da sua caneta, ou seja, da ponta que vai em contato com a cavidade oral do paciente, não atrapalhando, principalmente no momento que vocês estiverem trabalhando com a sua microscopia operatória, além da microcabeça, que facilita no nosso trabalho operatório e transoperatório, quando trabalhamos com a microscopia operatória, ainda temos o recurso do localizador apical eletrônico, que pode ser acoplado ao nosso instrumento ou apenas trabalhando como se fosse um localizador apical isolado. Uma excelente função que facilita a nossa modelagem. Agora, nós vamos ver com uma riqueza de detalhes nunca mais vista essa máquina funcionando. Esse motor que é uma maravilha, o X-Mart Pro+, da Dentsply Sirona. Vem comigo. Então, bem-vindo ao mundo X-Mart Pro+, o motor que veio para revolucionar a endodontia. Uma aquisição perfeita para você revolucionar a sua endodontia mecanizada em sua clínica, em seu consultório, em sua universidade. É um motor considerado uma verdadeira máquina hoje em dia. É um motor onde a gente tem um visor ou uma tela de 7 polegadas. É uma tela que podemos trabalhar com um sistema touch, onde a gente consegue modificar e manusear esse motor de uma forma clara. Nesse motor nós temos uma ponta ou uma peça de mão metálica, onde nós temos uma cabeça pequena, ou seja, praticamente micro, o que facilita o manuseamento dessa ponta, dessa peça de mão na cavidade oral do paciente, o que facilita a visualização da sua mecânica, mesmo utilizando a microscopia operatória. Além disso, nós temos, durante a utilização, um LED de 10 lumens que ilumina,
o que facilita a visualização do momento da mecânica. O X-Smart Pro+, ele vem com a função de localizador acoplado, onde podemos trabalhar apenas com a função localizador apical ou também com a função de localizador apical acoplada ao nosso instrumento durante a mecânica, o que facilita bastante o momento da manutenção do comprimento de trabalho, impossibilitando que você ultrapasse o seu comprimento de trabalho, porque nós temos também a função autorreversa acoplada. Quando nós utilizamos a função localizador apical, nós temos uma alça do qual nós colocamos ela no lábio do paciente e uma pinça para acoplarmos na lima ou no instrumento, seja ele um instrumento manual, quando utilizarmos apenas a função de localizador apical, ou então, quando acoplarmos no nosso instrumento em funcionamento durante a nossa modelagem. A partir do momento que nós colocamos o nosso motor em funcionamento, nós vemos um visor. Esse visor de 7 polegadas é um visor amplo que facilita a visualização do nosso instrumento. Na parte superior do visor do nosso motor, nós temos 2 indicadores. Um indicando a quantidade de torque que nós possuímos na função Newton por centímetros e nossa rotação, rotação por minuto, do qual a gente vai adequar ao sistema que a gente está trabalhando. E um facilitador que nós temos nesse motor é a biblioteca, que a gente já tem com todos os sistemas Dentsply e VDW. Como nós vemos aqui, sistemas reciprocantes como a Wave One Gold, a Wave One Gold associada a um sistema rotatório, que no caso seria uma lima de Glide Path, a ProGlider, o sistema Wave One Gold associado a outro sistema de Glide Path, que é o sistema Passfile, o sistema ProTaper Ultimate, que é um sistema rotatório com giro contínuo de 360 graus, além de suas limas acessórias, como a ProTaper Ultimate, FX e FXL. O sistema ProTaper Gold associado a um instrumento de Glide Path, do qual aqui notamos é o sistema ProGlider, o sistema ProTaper Gold associado ao sistema Passfile de Glide Path, o sistema Trinatomy, que é um sistema de alta rotação por minuto e baixo torque, do qual já vem pré-determinado no sistema, o sistema ProTaper Next associado a 2 sistemas diferentes de Glide Path, o sistema ProTaper Universal associado também a 2 sistemas de Glide Path diferenciados, no caso o ProGlider e a Passfile, os sistemas da VDW que vem com seu instrumento reciprocante ou Recipro, o instrumento Recipro já com tratamento térmico, que é o sistema Recipro Blue, o sistema rotatório VDW em todas as suas características, em todas as suas conicidades, 0.4, 0.6, a VDW Rotate para retratamento e os sistemas rotatórios M2 0.4, M2.06, M2 retratamento e outros sistemas também conhecidos como FlexMaster, ProTaper retratamento, Profile e Profile para canais pequenos, mediums e largos. Quando optamos por um sistema, um exemplo, vamos utilizar a Wave One Gold associado a um instrumento de Glide Path. No caso, a Wave One Gold é um sistema reciprocante associado a uma lima de Glide Path, que é a ProGlider. Então, vamos escolher. A partir do momento que eu toco no visor, os instrumentos aparecem. Então, nesse sistema aqui, que seria a associação do instrumento ProGlider, que é um instrumento de rotação contínua, do qual a gente vê 300 rotações e 2 newtons de torque, porque é um sistema onde a gente tem um D0 16 e uma conicidade de 0.02. É um sistema do qual a gente tem que ter uma rotação específica e um torque menor, porque é um sistema mais friável. A partir do momento que eu for utilizar o sistema reciprocante, eu apenas deslizo o meu visor onde aparece a minha lima. No caso aqui, é o Wave One Gold Small, que é uma ponta 20, conicidade 0,7, do qual vai ter um movimento reciprocante, do qual nós temos um corte
no sentido anti-horário e um relaxamento dessa velocidade no sentido anti-horário, com um torque de 6 newtons por centímetro. A partir do momento que eu deslizo e tenho, por exemplo, a Lima Wave One Gold Primary, que é uma ponta 25 com conicidade 0,7 e um torque de 6 newton por centímetro. A partir do momento que eu vou trabalhar com outro sistema, por exemplo, o sistema ProTaper Ultimate, do qual eu vou utilizar o kit standard, ou seja, com o instrumento de glide path e os instrumentos de modelagem desse sistema, nós temos para cada lima, desde o meu instrumento slider, o meu instrumento shaper, o meu instrumento F1, F2 e F3, vocês podem notar que todo esse sistema trabalha com 400 rotações por minuto e 4 newtons de torque, no movimento rotatório contínuo, 360 graus, como a gente especifica aqui na tela. Outra curiosidade muito boa que a gente tem, principalmente quando a gente estiver trabalhando com instrumentos que possuem o trabalho, seja ele reciprocante ou rotatório contínuo, eu posso ativar esse botãozinho aqui, que uma vez ativado vai me dizer quando eu vou chegar ao meu limite de torque. Ou seja, a partir desse momento, o instrumento entra no modo reverso, ou seja, ele para de funcionar e volta ao seu estágio de relaxamento, bem como quando eu utilizo um sistema rotatório. Quando ele atinge o limite máximo de torque, ou seja, a partir desse momento pode ocorrer algum dano no nosso instrumento, automaticamente esse motor ele já promove o auto-reverso, diminuindo a fadiga cíclica desse instrumento, impedindo que esse instrumento se separe no interior do canal radicular. A partir do momento que nós escolhemos o nosso sistema e optamos em trabalhar com localizador apical acoplado ao nosso instrumento, no qual a alça vai no lábio do paciente e a pinça no instrumento que a gente vai estar trabalhando na nossa peça de mão, nós escolhemos, a partir daí, o auto-reverse do nosso instrumento quando ele chegar no localizador apical. Escolhemos essa função aqui, que nada mais é do que utilizar o localizador apical associado à minha peça de mão. Então, a partir do momento que eu ligo a minha peça de mão e começo o funcionamento do nosso instrumento, a partir do momento que o meu instrumento vem chegando até o meu comprimento de trabalho ideal, ele jamais vai ultrapassar o nosso comprimento de trabalho ideal, ou seja, o nosso limite CDC, porque o nosso auto-reverso está acionado e a partir desse momento a lima para de funcionar e retrocede. Para isso, nós colocamos o nosso sinal sonoro no volume que quisermos, porque não só com o visual, nós também teremos o recurso auditivo. Bem, pessoal, depois dessa experiência maravilhosa que foi falar para vocês sobre o X-Smart Pro+, da Dentsply Sirona, espero que vocês tenham gostado bastante, aproveitem bastante e utilizem bastante essas dicas que foram dadas para vocês. Se vocês quiserem conseguir mais conteúdos como esse e principalmente se tornar um excelente profissional de qualidade, me sigam em todas as minhas redes. Vem comigo!